queria falar de uma grande lição desse livro que está aparecendo aí para vocês, que é a Psicologia Financeira. E porque no meu café da manhã hoje, conversando com meu pai, a gente estava discutindo qual era a grande lição que esse livro poderia trazer. Obviamente, dependendo da história de vida de cada um, o livro ele transmite conhecimento, informações e conceitos que se adequam a que vai depender do momento de vida que cada um está passando, obviamente. Mas conseguimos chegar num consenso. Se eu pudesse tirar uma grande lição depois assim, diante da experiência de vida que eu tenho, da experiência de vida do meu pai também, e a gente discutiu o seguinte: qual seria a principal recomendação que a gente poderia dar para uma pessoa que está tentando organizar sua vida financeira e que o livro retrata isso de uma forma muito lúcida, né? Que é o seguinte: é um conceito muito básico sobre reserva financeira. A gente pode pensar, reserva financeira você consegue economizar uma parte do seu salário e você começa a juntar aquele dinheiro para uma emergência. Quando você tiver uma emergência, você conseguir utilizar sem precisar se endividar. É muito simples, né? É meio básico, né? Esse tipo de orientação, que é muito fácil você falar, difícil de fazer, mas tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: você constituir uma reserva financeira, isso aí é que mora, aí é onde está o problema. Isso requer um sacrifício e uma disciplina muito grande, porque é você abdicar de prazeres imediatos para você obter um benefício futuro e, pior ainda, para você conseguir, diante de alguma dificuldade ou imprevisto, você não piorar a situação que você já se encontra. E aí você consegue utilizar essa reserva financeira para poder cobrir algum imprevisto que você tem. Mas, na minha opinião, o principal benefício de você ter uma reserva financeira é o seguinte: se no caso de uma perda de emprego, de uma transição de carreira, você ter uma reserva financeira lhe dá, além de um conforto financeiro, obviamente, né, fisicamente falando, é o conforto psicológico. Então, acho que a principal vantagem de você ter uma reserva financeira é psicológico. Por quê? Porque quando você perde o emprego, quando você se desliga ou está numa transição de carreira, você tende a querer agarrar a primeira oportunidade que aparece. Por quê? Você está numa situação que não tem entrada de recurso, não tem entrada de dinheiro. Só que as contas continuam chegando. Então, quando aparece uma primeira oportunidade, você tende a agarrá-la para poder tentar estabilizar o mais rápido possível aquele déficit. Você está no momento que está gastando sem estar entrando dinheiro. Então você tende a querer decidir sobre essa primeira opção. E nem sempre essa primeira opção é a melhor opção. Então, se você tiver, por exemplo, uma reserva financeira de 6 meses, você possa ficar 6 meses escolhendo as alternativas, pode ser que você aproveite uma oportunidade melhor, que você consiga realmente ingressar em uma outra atividade com um ganho financeiro superior. Aí você imagina, se você se agarra à primeira opção, pode ser que você passe 2 anos nessa opção, ganhando menos do que você ganhava anteriormente. Então você regrediu financeiramente, você está empobrecendo financeiramente ou se endividando porque você está ganhando pouco nessa primeira oportunidade que você agarrou. Então a reserva financeira ela faz com que você possa escolher entre outras oportunidades. Então isso é importante. Pois se acabar minha reserva financeira e eu não tiver escolhido ainda, você precisa tomar uma decisão. Então é para isso que serve planejamento, estratégia, para você poder ter 2, 3 opções, ou mesmo uma. Pode ser que essa primeira ela só exista ela durante algum tempo e você seja obrigado a agarrar, mas pelo menos você pôs em prática uma estratégia eficiente. O segundo ponto da reserva financeira sobre o conforto psicológico que eu estava mencionando, percebam o seguinte: quando você vai para uma entrevista de emprego que você realmente está numa situação muito difícil, você não tem reserva financeira, as contas estão chegando, você já está endividado, você vai psicologicamente fragilizado para essa entrevista. A sua postura é outra, né? Quando você tem uma reserva e sabe que aquela oportunidade que está surgindo, que aquela entrevista que você vai estar participando, não será a única, você vai com outra postura, você vai com a cabeça erguida, você vai atento às alternativas. Então a sua postura diante de uma entrevista, diante de uma conversa, é outra. E isso é percebido. As pessoas que estão lhe entrevistando percebem quando a sua postura está diferente nesse aspecto, que sabe que você não vai se sujeitar a qualquer coisa, mas quando você está acuado, as dívidas estão chegando, os boletos estão chegando, você tem compromisso financeiro e você não tem alternativa, você também demonstra isso de uma forma, o seu corpo demonstra dessa forma também. Você começa a falar
com o corpo também, com a sua postura. E isso é percebido também. Então, muitas vezes as pessoas pecam pela postura que estão dentro na entrevista de emprego. E a reserva financeira lhe dá esse conforto psicológico. Para mim, funciona demais quando você tem uma reserva financeira. Já funcionou muito de situações que você não precisa tomar aquela decisão naquele momento, se ela não for a decisão mais assertiva que você julgue naquela hora. Então, eu acho que a reserva financeira, isso no livro, ele explica de uma forma muito didática, ela lhe dá esse conforto psicológico que eu acho que é fundamental para que você não tenha perda financeira ao longo da sua carreira. Então, se eu puder dar uma recomendação, é você fazer essa reserva financeira. Ah, mas não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Fazer reserva financeira exige sacrifício. É você ganhar 10 mil e tentar estabelecer um padrão de vida de 8, para que você construa essa reserva. Ah, mas eu não vou conseguir economizar 2 mil por mês. Se você janta toda semana fora, jante 2 vezes por mês somente. Você tem que estabelecer trocas. Né? Você vai deixar de fazer algumas coisas realmente. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas eu recomendo que consigam fazer isso. Você ganha 15, leve uma vida de 13. Ganha 20, leve uma vida de 18. Mas consiga economizar algo. Qual é o ideal? O ideal, o pessoal fala que é 1 ano de salário você ter de reserva financeira. É difícil, não é fácil. Mas se você conseguir 6 meses, maravilha. 3 meses, ótimo. Eu acho que qualquer coisa que você consiga poupar, se organizar, ter uma vida, ter um padrão de vida mais baixo do que o que você ganha, esse é o segredo. E no livro, ele traz diversos exemplos de pessoas que conseguiram manter o seu padrão de vida compatível com o que ganhavam ou um pouco menos. E esse excedente sempre estavam aplicando colocando em aplicações conservadoras. E conseguiram, ao longo da vida, acumular um patrimônio interessante. Que ele diz uma outra frase que eu gostei demais: deixe o tempo fazer a parte dele. Quando você investe, mesmo que seja em aplicações conservadoras, o tempo ele vai fazer a parte dele, os juros compostos eles vão trabalhar a seu favor, mas você precisa deixar o tempo correr, realmente, e adequar o seu padrão de vida ao que você ganha, ok? Mande esse vídeo para alguém que precisa se organizar financeiramente, que essa foi a recomendação que eu consegui extrair de mais valiosa desse excelente livro, que está sendo muito lido esse ano. Eu super recomendo. Valeu, até a próxima.